Olha, quando eu e meus irmãos, o Edinho e o Carlinho, nós fizemos o vídeo lá na Esplanada, a campanha para asfaltar o sítio Merejo, né? Na verdade, a nossa intenção não foi de se mostrar ou de aparecer, né? A nossa intenção, na verdade, é compartilhar, é ajudar, né? É somar, porque eu tenho certeza que se depender lá do prefeito de Doutor Severiano, a sua vontade com certeza também é a mesma nossa. Com certeza realizar uma obra tão maravilhosa como aquela, de uma grande magnitude, que é asfaltar toda aquela trajetória ali da vila até a Cachoeirinha, né, saindo para São Miguel. Então a nossa intenção, na verdade, não é se aparecer, se mostrar, não é questão política, é uma questão social, né? Para beneficiar toda aquela grande comunidade ali, né? E a nossa missão justamente é somar com a prefeitura ali do Doutor Severiano, né? Com o prefeito de lá, porque tem muita gente que, além de não fazer nada, quando aparece alguém que quer somar, ajudar, né? Tem muita gente que, além de não fazer coisa nenhuma, ainda fica criticando, falando, tá querendo aparecer, tá querendo se mostrar. E não é nada disso, né? Na verdade, a gente queria mesmo era cooperar ali com os governos lá do Nordeste, com o pessoal, as prefeituras de São Miguel, do Doutor Severiano, né? Para beneficiar aquele povo, porque a Bíblia diz que eu sempre ponho a palavra de Deus em primeiro plano nas minhas ministrações, nas minhas palestras, né? E a Bíblia diz em Provérbio 29:2, a palavra de Deus diz que quando o justo se engrandece, o povo se alegra, e quando o ímpio domina, o povo suspira, né? Então nós, como componentes de uma sociedade, nós como integrantes de uma sociedade, nós como servos de Deus, pessoas que tememos a Deus, e é o que eu tenho feito, eu tenho orado pelas nossas autoridades, eu tenho orado pela nossa presidente, pelos nossos governantes em geral. Como eu falei, tenho orado pelo prefeito lá do Doutor Severiano, tenho orado para que realmente se sensibilizem e façam essa grande obra, né? Que com certeza vai ser uma bênção muito grande para aquele povo, né? E a nossa missão, a nossa obrigação é fazer o que a Bíblia diz, é orar por os nossos governantes, por as nossas autoridades, né? Porque, como eu disse, a Bíblia fala que quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então a nossa missão, na verdade, é orar para que Deus ponha, né, pessoas honestas, pessoas justas, na presidência, nos governos dos estados, nas prefeituras. O que nós devemos fazer é isso, é orar para que Deus coloque pessoas honestas, pessoas justas, né? Independentemente da sua crença, porque tem gente que pensa assim, não, eu vou votar em fulano porque fulano é crente, porque fulano é evangélico, aquela coisa toda. Outros, eu vou votar porque fulano é da minha religião, né? E nós sabemos que dessa forma não funciona. A gente tem que pedir a Deus para tocar em nossos corações, para votarmos em pessoas que temam a Deus, pessoas íntegras, né? Homens que realmente sejam compromissados com a sociedade, compromissados com temor a Deus, não é verdade? Porque nós sabemos que a nossa obrigação, o nosso dever como cristãos e cidadãos, o que a palavra de Deus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, é que nós devemos orar por todos, né? A Bíblia nos ensina isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, que nós cristãos, nós servos de Deus, a gente tem que orar pelos nossos governantes, pelos presidentes, pelos reis, né? Enfim, por todos aqueles que estão em eminência, por todos aqueles que Deus tem colocado sobre uma nação, ou sobre um estado, ou sobre uma prefeitura. A nossa missão é orar por esse povo, orar por eles, porque a Bíblia diz que
todas as autoridades, elas são constituídas por Deus. Se você não sabe disso, você pode ler na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, você pode ler lá em Romanos 13, o capítulo 13, do versículo 1 ao 7, você vai ver que todas as autoridades, elas são constituídas pelo próprio Deus, né? Também, lá em 1 Pedro 2, 13 e 14, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como a superiores, quer a governadores, e são por Deus enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, né? A gente tem que entender isso, que toda autoridade, todo político, mesmo sendo ele justo ou injusto, mas ele só está lá porque Deus assim permitiu, né? Toda autoridade, toda potestade, todo domínio nos reinos do mundo, tudo é constituído por Deus, como Pedro falou, claro, para louvor dos que fazem o bem e para castigo daqueles que se portam injustamente, né? Então Deus, ele estabeleceu os reinos, estabeleceu a política, porque tem muita gente que tem aquela visão má da política, que político não presta, que política é isso, é aquilo outro, e não é nada disso, né? O que temos que fazer é orar para que os homens que estão lá façam o bem, não venham fazer leis e aprovar leis que desagradem a Deus, que não seja a favor do reino dos céus, porque se assim procederem, eles também pagam um preço terrível, né? Porque a palavra de Deus fala em Ezequiel 14, lá do versículo 12 ao 23, Deus fala que quando uma nação peca gravemente contra ele, ainda que Deus até pega ali alguns homens do passado, né, do Antigo Testamento, como Noé, Daniel e Jó, Deus fala: ainda que esses 3 homens estivessem no meio dessa nação que pecar gravemente contra mim, eles pela sua justiça salvarão apenas as suas almas, né? Então a nossa missão, como bons cidadãos, é orar para que os homens que estão no poder, na política, nos governos, para que eles temam a Deus, para que eles se arrependam, façam coisas boas a favor da população, da nação, né, da sociedade. É isso que nós devemos fazer, porque tem gente que só critica, só fala e não faz nada. E quando algum começa a fazer, começa a ajudar, porque a nossa meta, na verdade, não é criticar, é orar, ajudar os nossos governantes, né? Quem sabe aí alguém da imprensa, da mídia, fica sensibilizado com nossa campanha aí para asfaltar o Meirês, com nossos pedidos aí, né? E Deus toca no coração desse povo, e as nossas autoridades, nossos políticos se sensibilizam também dessa nossa campanha, e quem sabe aí se Deus não pode fazer um reboliço aí, uma grande obra para beneficiar aquele povo ali do Meirejo, né? De toda aquela grande sociedade ali, né? Então a nossa missão é essa, é orar pelas nossas autoridades, orar pelos nossos políticos, pelos nossos governantes. A própria Bíblia nos ensina assim, né? E como eu falei, não é porque eu sou evangélico, eu vou votar em fulano porque ele é evangélico e tal, não. Você tem que ver o caráter da pessoa, você tem que ver a boa intenção da pessoa, você tem que analisar suas propostas, né? Você tem que ver tudo isso, não é verdade? Para depois que tiver lá, eu votei na pessoa, a pessoa não está fazendo nada. Então, a nossa missão, na verdade, é orar pelas nossas autoridades, como a Bíblia assim nos ensina, lá em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, né? A nossa missão, na verdade, é orar pelas nossas autoridades para que eles venham realmente trabalhar em prol dos carentes, em prol de todos, e não apenas de um pequeno grupo, né? Como eu estava dizendo, tem pessoas que falam: eu sou evangélico, vou votar no candidato evangélico. Mas você sabe que muitos, às vezes, professam essa fé, entra lá na política, como já aconteceu aqui em Brasília, e daqui a pouco está escandalizando, e daqui a pouco está fazendo coisas injustas, e aí trazendo até mesmo um prejuízo maior, problemas para a sociedade, né? A gente, na verdade, tem que votar num político, tem que orar para que Deus ponha homens íntegros que trabalhem em prol de todos, e não apenas a favor de um pequeno grupo, né? Como a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 35, se referindo ao próprio Deus, Jesus falou que Ele é tão bom, que Ele é benigno,
até mesmo para os ingratos e maus, né? A Bíblia diz também, lá em Mateus 5:45, que ele faz com que o seu sol nasça para os justos e injustos, faz com que a sua chuva desça sobre os bons e os maus. Então, na verdade, as autoridades têm que aprender com o próprio Deus, né? Que eles não podem trabalhar apenas a favor de uma minoria, apenas a favor de poucos, mas trabalhar, na verdade, a favor de todos, né? Porque isso foi o próprio Deus que assim ensinou, através da sua palavra, né? Que ele é bom, é benigno, é justo, até mesmo para aqueles que às vezes não reconhecem o seu senhorio, não reconhecem o seu poder, né? Então, a nossa campanha aí, justamente quero estar chamando a sua atenção, chamando você, para que nós venhamos fazer isso, em vez de criticar, nos ajude aí a orar pelos nossos políticos, pelas nossas autoridades, para que Deus toque no coração deles mesmo, para que eles façam essa obra aí, tá certo? E eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar, tá? Se você concorda comigo, se você crê na palavra de Deus, se você crê que Deus pode fazer isso, tocar no coração das nossas autoridades, para que eles executem essa obra, una-se a nós nessa campanha, tá certo? Compartilhe conosco, porque como eu falei, tá? Se nós quisermos uma sociedade melhor, uma nação melhor, na verdade nós temos que orar pelas nossas autoridades, e não fique só criticando não, tá? Ore também para que Deus, ele possa estar sempre colocando pessoas íntegras, justas, para trabalhar em prol de todos, né? E não apenas a favor de alguns, tá certo? Se você assim concorda conosco, compartilhe aí o seu link, compartilhe com seus amigos aí no seu Facebook, no seu Orkut, aí em todas as páginas sociais, e vamos continuar, tá certo? Com esse nosso propósito aí de essa campanha para asfaltar o Merejão. Obrigado.